Nesse vídeo eu quero comentar a respeito hoje da maior pagadora de dividendos da bolsa, hein? E parece até improvável por ser uma empresa de shopping center, que é a Allos. Vem comigo. Olha, talvez você esteja um pouco descrente. Luan, empresa de shopping? Eu ouvi dizer que vacas leiteiras da bolsa geralmente ou estão no setor bancário, ou no setor de seguro, ou no setor de saneamento, ou no setor de commodities, quando as commodities estão explodindo, ou até no setor de telecomunicações, mas shopping center que tem a ver com varejo? Esquisito isso aí, hein? Então, calma. Por mais que sim, de fato, shopping center tem a ver com varejo, não é o mesmo risco do varejo. Não é o mesmo risco do varejo. Porque o risco de uma empresa de varejo tem a ver com estoques, tem a ver com o giro do estoque, tem a ver com o controle do estoque, tem a ver com crescimento, tem a ver com rentabilidade. Não é bem esse o risco que corre no shopping center. O shopping center ele corre um risco indireto do varejo. Porque como que ganha dinheiro no shopping center? Com aluguéis, principalmente. Então, a receita principal, locação imobiliária, uma receita bem recorrente que é de uso de estacionamento, que, caso você não saiba, é uma receita muito relevante para shopping center, que supera mais de 10% da receita total e vem crescendo, batendo 15, 16%, por exemplo, na Multiplan. Então não é uma receitinha à toa, não. Receita de publicidade são essas receitas: locação, publicidade, estacionamento e ganho de capital com imóveis. Aonde que está o risco do varejo? Se tiver uma economia desacelerando abruptamente, e aí você tem uma alta taxa de vacância nas salas e no espaço publicitário do shopping center. Isso aconteceu no estouro da pandemia do coronavírus. E aí as ações de shopping desabaram. Mas, vou te dar o exemplo da Multiplan, não é o caso aqui. Bons shoppings sofrem um pouco, mas nem tanto. A taxa de vacância foi para 92, 93%. Hoje está em 96 para 97%. Melhorou, mas também não foi uma catástrofe. Mesmo num cenário altamente deflacionário que foi o cenário de pandemia. E no caso da Allos, que é fruto de uma fusão BR Malls e a Aliança Sonae, essa empresa fruto da fusão está indo muito bem e se provou, especialmente a partir do segundo semestre de 2025, e a partir desse ano está pagando dividendos gigantescos, mesmo após uma valorização expressiva das ações em 2025 e pagando de forma mensal. Deixa eu te mostrar. Primeiro, saiba o seguinte: nesse último mês, as ações estão se desvalorizando quase 10%, mas isso não afasta essa alta de 46% acumulada dos últimos 12 meses. A ação negociava abaixo dos R$ 20. No seu pico, tinha acumulado uma valorização de 70%. Aí com a correção de mercado agora de 12,4%, a alta acumulada é de 46%. Então veja que, apesar dessa alta, ainda você tem um dividend yield de aproximadamente 12%. Luan, como assim, cara? 12%? Cara, eu vi que o CDI agora caiu para 14,65. Eu tirando imposto de renda, eu tenho 12,45. Então, o dividend yield dessa ação já está páreo com o que eu ganho na renda fixa, sendo que eu sei que a renda fixa vai começar a render cada vez menos. Talvez na próxima reunião do Copom caia 0,25 ou 0,5%, aí eu já estou perdendo com o CDI para o dividendo dessa empresa? Sim, é isso mesmo. O que está acontecendo? Eu vou aqui no Investidor 10 e vou te mostrar o dividendo mensal que está sendo pago pela Allos. Olha só, Allos, 29 centavos. Pagamento fevereiro, março, janeiro, 29 centavos. Eu vou somar isso aqui, ó, ou melhor, multiplicar por 12 meses, vezes 12. 3,50. 3,50. Qual é o preço da ação na data de gravação desse vídeo? 28,80. 28,80. Dividend yield, 12,15. Rapaz, isso aqui é tentador, hein? Mas espera aí, Luan. Eu já aprendi que eu tenho que desconfiar disso aqui. Isso aqui parece bom demais para ser verdade. Me explica se tem alguma pegadinha. Sim, tem pegadinha. Mas também não é uma sacanagem da empresa. É uma pegadinha só para quem não se prepara. Eu vou te mostrar o que significa isso. Primeiro, saiba você que essa frequência de pagamento mensal é extremamente benéfica. Mesmo que não tivesse um tamanho de pagamento tão substancial assim. Sabe por quê? Você sabe que hoje tem a tributação dos dividendos para quem ganha mais do que 50 mil. E, além disso, você tem a retenção de 10% de imposto em cada pagamento superior a 50 mil. Acontece que, vamos lá, vamos supor que eu seja muito rico e tenho ação aí da BB Seguridade, que paga um dividendo enorme também. Só que ela paga a cada semestre. E aí, em apenas um semestre, eu ganho 60 mil reais, uma bolada de BB Seguridade. E aí, 60 mil reais já sofre a retenção do imposto. E a retenção é muito danosa, porque ela já afasta, naquele momento, o poder do diferimento fiscal.
de diferir pagamento de imposto, que é eu ganhar juros compostos enquanto eu não estou pagando imposto. Por isso que come cotas é ruim, retenção na fonte é ruim, porque eu estou deixando de ganhar com esse diferimento fiscal. Ah, mas no ano que vem eu vou ter que pagar. Eu vou ter que pagar, mas eu posso parcelar. Você sabe, pessoa física. É pior a retenção, entenda isso. Agora, e se a BB Seguridade pagasse de forma bimestral? Ah, eu não ia receber 60 mil reais, porque se eu recebo 60 mil no semestre, eu ganho 10 mil por mês. No bimestre, 20 mil. Então eu ganharia 20 mil? Perfeito. Logo eu não sofreria retenção? Perfeito. Tá vendo? Sem falar que nesse caso da BB Seguridade, talvez eu ainda tivesse devolução a receber no ano que vem. Porque eu sofri retenção por causa do pagamento superior a 50 mil. Só que mensalmente eu não recebo tudo isso, talvez. Entendeu? Então, o pagamento mensal é, uma política aqui da gestão preocupada com a remuneração de fato ao acionista e economia de impostos. Isso aqui é muito bacana. Nossa, igual um fundo imobiliário, Luan? Igual um fundo imobiliário de shopping. Só que existe uma vantagem que uma empresa de shopping center tem em relação a fundo imobiliário de shopping, que é a seguinte: a dívida que eu uso em uma empresa de shopping é uma dívida que causa benefício fiscal. Já a dívida que eu tomo em um fundo imobiliário de shopping, ela não gera nenhum benefício. Ela só aumenta o meu risco mesmo. Ela só é uma alavancagem mesmo. Ao passo que na empresa, o que eu faço? Eu pego o montante dessa dívida que eu gasto com o pagamento dessa dívida, abato do meu lucro, que é a base de cálculo para o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então a dívida em uma empresa de shopping, mesmo que exerça a mesma atividade do fundo, só que a dívida aqui gera benefício, gera economia tributária. No fundo não gera. Então essa é a grande desvantagem de um fundo, que o negócio é de shopping, a administração de shopping é o mesmo negócio em relação a uma empresa. A estrutura, a roupagem jurídica muda tudo. Olha só que interessante. Por isso que eu particularmente prefiro a empresa. Só que é raro de achar isso aqui, né? Se eu precisar da renda mensal, uma renda ainda que não sofre a tributação, porque a renda do fundo imobiliário não sofre a tributação mesmo, superando 50 mil, se eu precisar dessa renda mensal e não tiver uma opção barata, que justifique eu comprar, aí é o fundo imobiliário. Mas só estou te trazendo aqui a distinção jurídica e tributária. Mas, Luan, me explica aí. Existe pegadinha aí? Vamos lá. Primeiro, olha só aqui a mensagem da gestão da empresa. Confirmamos o guidance, projeção, de dividendos para 2026. Entre 28 centavos a 30 centavos por ação ao mês. Tá pagando quase 30, né? 29 centavos. Com um total de 438 milhões já pagos no ano até aquele momento de publicação do último relatório financeiro da empresa. Também reiteramos a projeção de CAPEX. CAPEX são os investimentos que uma empresa tem que fazer de longo prazo, entre 350 milhões e 450 milhões. Adicionalmente, divulgamos a projeção de EBITDA, lucro operacional, por aproximação, para o ano de 2026, entre 2 bilhões 170 milhões de reais e 2,2 bilhões. Guarda esse número aqui, 2,2 bilhões. Você sabe que o EBITDA, ele não é o lucro no bolso do sócio. Eu não posso pegar o EBITDA e já pagar os meus sócios. Por exemplo, você na sua empresa, você gerou tanto de caixa. E o EBITDA é o quê? É depois que eu já paguei as minhas despesas, paguei funcionário, paguei conta de luz, de água, etc. Paguei todas as minhas despesas. O EBITDA é aquilo que sobrou antes de eu pagar os juros da minha dívida, se eu tiver dívida. Se eu não tiver, aí não tem nada. E pagar o imposto sobre o lucro. Então o EBITDA é o que sobra antes de eu pagar os credores e o Estado. É isso. Então eu não posso já considerar que isso aqui é dinheiro no meu bolso. Não posso considerar. Sem falar que ainda tem o CAPEX, O CAPEX sai daqui também. Mas olha o que significa o dividendo que está sendo pago de R$ 3,50. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o EBITDA de 2,2 bilhões, que é a projeção ali perto do máximo projetado pela gestão. Se eu pegar esse valor e dividir pelo total de papéis disponíveis, eu vou até excluir o quantitativo que tem em tesouraria aqui, e aí cai para 500 milhões de papéis, tá? Eu chego a 4,40. A gente viu que o dividendo pode ser de 3,50. Se eu dividir 3,50 por 4,4, significa que 80% do EBITDA, no seu máximo, está sendo destinado para os sócios na forma de dividendo. Só que, esses 2,2, eu tenho que tirar pelo menos o meu CAPEX, que o mínimo vai ser de 350, então sobra 1,850. Se eu dividir isso aí por 500, já fica 3,70, já quase fica páreo, quase 100% do EBITDA sem CAPEX. E o pagamento da dívida? Porque essa empresa, ela tem dívida. Olha isso aqui, Luan. Aqui tá negativo, mas eu sei que ela tem dívida. Relação dívida líquida sobre EBITDA, 1,7. Quanto que ela está pagando de juros? Sendo que o juro da empresa é quase todo em CDI, 98,3% desse juro é CDI.
Então o CDI caindo é positivo para a empresa, tanto porque o varejo tende a vender mais, e aí a taxa de ocupação do shopping fica menor, desculpa, a taxa de ocupação fica maior, né? A desocupação fica menor e ainda eu pago um juro menor também, que o CDI acompanha a queda da taxa Selic. Então, olha aqui meu resultado financeiro. Olha ele aí, 500 milhões de juro. Então, 1,850, eu já tenho que tirar pelo menos uns 400 milhões aí, né? 1,450, sem considerar o pagamento do Estado. Se eu dividir isso aqui por 500, já fica abaixo dos 3,50 de dividendo. Então, tem alguma pegadinha aí, Luan. Esse dividendo não está sustentável. Então, veja qual é a mensagem da empresa a respeito disso tudo. Que a ideia é pagar esses altos dividendos com um alvo de indicador de endividamento de 2 vezes EBITDA, tá em 1,7, por meio de retorno de caixa aos acionistas. Então qual que é a ideia aqui? Eu usar o que eu tenho em caixa para pagar os acionistas. E aí, esse indicador, ele é dívida líquida sobre EBITDA. Dívida líquida é o quê? Dívida bruta menos caixa. Se eu reduzo o meu caixa, eu aumento a minha dívida. Ah, entendi. Então tá esvaziando o caixa para pagar dividendo. Exato. Até chegar a um endividamento que a gestão considere confortável. E aí você vai me perguntar, pô Luan, empresa do varejo não é do varejo. A empresa aqui pode chegar a 3 vezes EBITDA que não vai estar super preocupado. Porque tem muita previsibilidade. As receitas de locação reajustadas por índices de inflação que estão no contrato de locação, cara, isso aí dá bastante previsibilidade. Então a empresa está usando caixa, e aí, na prática, está usando dívida, que está aumentando a dívida, para pagar dividendos. Então, esse tamanho de dividendo, de fato, não é sustentável por muito tempo. Talvez 1 ano ou 2. Depois disso, a tendência é cair esse dividendo. E aí, com a queda desse dividendo, você não vai receber esses 3,50 por ano. Mas isso não significa que você vai receber pouco dividendo e que a empresa vai parar de pagar dividendo. A tendência é ser uma empresa de dividendo. Empresa de shopping. No Brasil, tem muita previsibilidade. Então, sim, hoje você ganha esse yield de 12%. Agora, o que seria um dividendo sustentável, Luan? Para eu ter aqui no meu planejamento algo mais dentro da realidade, pé no chão. Olha, vamos considerar aí algo igual aos fundos imobiliários? 95%? Vamos considerar isso? 95% do quê? Do FFO. Nada mais é que o lucro líquido mais a depreciação imobiliária. Soma esses dois, dá o FFO. 95% disso viraria dividendo. Ou até melhor, para você ter uma projeção mais interessante, vamos fazer o payout lá dos REITs nos Estados Unidos, 90%. Então 90% do FFO. Aqui fica uma projeção bem bacana. E qual seria esse FFO? O meu FFO ajustado, sempre ajustado, né? Não fica caindo em conta da carochinha, não. Ele foi de 1 bilhão 350 milhões. Só que ele está aumentando bastante. E a minha projeção é chegar a 1,440 de FFO, me dando um preço justo de R$ 32,60 na ação. Tá com uma margem de segurança de 13%. É pouco, é pouco. Mas o bom é que esse dividendo te ajuda, né, a ficar tranquilo, pelo menos por hora. Tá, vamos trabalhar com 1,450? Vamos trabalhar com esse número, 1,450. Vezes 0,9, 90%, 1,300. 1,300 de dividendo. Esse aqui é o dividendo sustentável de longo prazo, pensando hoje na Allos. Tá, 1,300. Mas antes de eu te mostrar aqui qual seria esse dividend yield e se a Allos ela é mais barata ou não que a Multiplan, deixa eu te lembrar que a gente iniciou o prazo para a declaração do imposto de renda. E hoje você pode automatizar isso tudo por meio de um aplicativo, que é o aplicativo que eu uso, que é o aplicativo da Grana Capital. Que olha só, indicado pela B3, tá aqui. Então não tem nada de furada aqui. É indicado pela B3. E por meio dele você vai automatizar o imposto de renda a pagar, etc. Principalmente a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores. Como? Eu vou te mostrar aqui. E aqui está o meu aplicativo da Grana Capital. Eu tenho o aplicativo, a ferramenta IR mensal, e eu tenho aqui a declaração, que é o que importa pra gente aqui. Como você quer resolver sua declaração 2026? Favorito, preenchimento automático. É automático mesmo, olha só. Importe automaticamente seus dados para o programa da Receita. Solicitar seu arquivo. A partir do dia 23 de março, eu vou ter liberado para mim esse arquivo. O que acontece? O Grana, ele gera um arquivo para você, ele gera esse arquivo com tudo já certinho dos seus dados da Bolsa de Valores para declarar no imposto de renda. Tudo. Ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, opções, mercado a termo, tudo. E aí o que você vai fazer? Dividendo, JCP, tudo. Você vai pegar esse arquivo, importar no programa da Receita Federal e enviar. Ô louco, Luan. Poucos cliques,
poucos cliques e com a segurança da indicação da B3. Então você faz isso em menos de 5 minutos e com essa segurança. Então baixe o Grana, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E se você assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, recebe todo esse ferramental por 1 ano. Basta você utilizar o cupom MIRAI que você vai receber um belo desconto. De novo, o link está aqui embaixo e QR Code na tela. Perfeito. Então, retomando aqui, a gente viu que um dividendo sustentável para a Allos é de 1,3 bi. Maravilha, então. O que eu faço? Eu divido isso aqui pelo número de ações afora as ações que estão em tesouraria, que dá mais ou menos 500 milhões de ações. Então eu tenho um dividendo sustentável de 2,50 a 2,60. Vamos para 2,60, beleza? 2,60. Se eu dividir pelo preço atual, próximo a 29, vamos colocar 29, eu tenho um dividend yield sustentável de 8,96, quase 9. Então entre 8,5% a 9% é um dividend yield hoje sustentável em Allos. O qual é muito bom, tá? Vamos pegar aí um fundo imobiliário de shopping hoje, pagando 95% do resultado. Aqui eu coloquei 90%. HGBS, 9, PMLL 9,9 e a gente viu ali que dá para chegar a 9,5, talvez até 10, forçando um pouquinho, pagando 95 até 100% do FFO. Então tá dentro hoje, o dividendo sustentável da Allos está dentro do que está pagando os bons fundos imobiliários de shopping. E o melhor, com o benefício fiscal da dívida, algo que o fundo imobiliário não tem. Agora, eu quero saber, Luan, essa Allos aí tá mais barata que a Multiplan? Olha, a Multiplan é uma empresa superior, então ela precisa ser mais cara, sim. Só que ela não tem essa recorrência de proventos, que te dá segurança, obviamente. Então a gente viu ali que a projeção de FFO para 2026 é de 1,4 bilhão. Qual que é o valor de mercado hoje da Allos? 14,5. Então eu tô falando que a Allos hoje está negociando a 10 vezes FFO. Agora você vai dar uma olhada aqui na Multiplan. A Multiplan detém um valor de mercado hoje de 15 bi 300. Veja que o valor de mercado da Multiplan é mais ou menos, olha só, 900 milhões, quase 1 bilhão de diferença. Né? Mas isso é insuficiente, você tem que comparar com o resultado. E o FFO da Multiplan chegou a quase 1,6 bi, só que caiu para 1,4. Por quê? Por causa dos juros da dívida, ela se alavancou mais. Mas ela fez isso para fazer uma recompra massiva de ações. E 95% da dívida é CDI também, ela tem que se beneficiar até mais, justamente porque se alavancou mais que a Allos. Então ela tem capacidade de simplesmente recuperar esse resultado e até superar 1,6. Mas vamos considerar que ela se aproxime dessa recuperação e chegue a 1,550. Se eu dividir 15,350 por 1,550, eu estou falando que a Multiplan negocia a mais ou menos também 10 vezes FFO. Agora, vamos considerar aí, talvez ela não consiga recuperar tanto assim de imediato, recupere apenas um pouco e vá para 450 aproximadamente. Então seria 10,6. Na pior das hipóteses, 11 vezes FFO. Então, hoje, a valuation das duas empresas está muito parecida. Acontece que a Multiplan é melhor. Sendo assim, se você quer uma ação que retém mais resultado, tem mais potencial de crescimento e é uma empresa superior, a Multiplan, sem sombra de dúvida. E até em termos de valuation não está tão distante. Agora, se você quer renda mensal, você quer aquele fluxo de pagamentos ali, nesse momento, é a Allos. Você tem aqui quase um tanto faz com objetivos diferentes. Mas basicamente é isso. Então não é que a Allos tem uma pegadinha. Só tem algo assim, olha, esse dividendo eu sei que vai cair. Esse caminhão de dividendo é temporário. É só ter essa visão. Porque a hora que o pessoal despreparado ou emocionado começar a sair da renda fixa porque os juros da renda fixa começaram a pagar pouco e começar a comprar Allos pelo dividendo mensal gordo, essa ação talvez fique mais cara que a Multiplan por conta disso. E aí depois, quando a Allos reduzir o dividendo, o papel vai despencar. Então você tem que ficar ciente disso, para não fazer cagada. E aí já tem que seguir esse canal, já se inscreve aqui embaixo, já entra para minha comunidade, você já sabe, tem vários benefícios lá dentro. Como membro do canal também, corretagem zero no BTG, tá tudo lá. Agora, se não fosse o momento, só de você se inscrever e apoiar esse canal aqui, já tá de bom tamanho. Qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.